E o Flamengo, ou o Rio de Janeiro, está recebendo a visita dele, Jorge Jesus. E aí o Leonardo Jardim falou, Jardim falou, não temos fantasmas, e temos ele falando sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Primeiro, o Jorge é uma pessoa das minhas relações. Ainda bem que eu sei que ele vai, porque ele já me informou. Já o convidamos para ir ao Ninho connosco para almoçar. Depois a situação é a seguinte: eu com esta idade já não vejo fantasmas no futebol, graças a Deus. Eu já não vejo fantasmas, porque eu sei o que é que acontece quando temos êxito no clube, somos queridos. Se você for falar ao Al-Hilal, que o último campeão da Liga dos Campeões foi eu em 2021, os adeptos vão me querer, ou no Mónaco, nos últimos 40 anos o único campeão foi eu. Também acontece a mesma situação. E sou uma pessoa muito desligada desse tipo de stresses, porque no futebol temos um contrato, quando o presidente ou a direção quiser mudar, muda, e não há stresses nenhum. O futebol é uma coisa tão simples que não vale a pena criar fantasmas nem criar situações que possam acontecer. Eu vivo o futebol no dia a dia, tento fazer o meu melhor, mas com certeza que às vezes existem coisas que têm que acontecer e que vão acontecer, e não é por eu estar a perder tempo a pensar nisso que deixarão de acontecer. Por isso estou muito tranquilo com o Jorge, com qualquer outro treinador do futuro. Quando eu não servi para o Flamengo, com a mesma cara que eu entrei, com a mesma cara que eu vou sair. Tá aí então, ele tendo que responder sobre o Jorge Jesus. É incrível, né? O Jorge Jesus fez uma passagem espetacular pelo Flamengo em 2019, Casagrande, e aí, né, abriu a porta para todos os portugueses que chegaram aqui depois. Foi, né, um dos times mais espetaculares que a gente viu aí nos últimos anos, o time de Jorge Jesus de 2019. Mas foi 2019, faz 6 anos, 5 anos, sei lá, não sei o bom de conta. 7 anos. Mas ele sempre, quando acontece alguma coisa, e ainda mais que agora o cara vem pra cá, né? Ele vai sair lá do time árabe e vai dar um passeio aqui pelo Brasil. Ele é um fantasma eterno no Flamengo, o Casão. Então, sempre vai ser, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não é assim como o Leonardo Jardim falou, né? Não me preocupa. No futebol sempre preocupa. Jogar. Você tá jogando, gente. Você é titular do time. Você não tá numa fase muito boa. Aí começa a sair nas matérias ou numa discussão em debate na televisão que o seu time tá tentando contratar um outro centroavante. Vai, tô jogando no Corinthians. O Corinthians tenta Baltazar, tá pensando em Mirandinha. Pra mim não vai interferir em nada. Lógico que interfere. Interfere no treinador também. Não tem essa coisa de desligar completamente do que acontece no lado externo. Tem um cara mais tranquilo, que parece ser o Leonardo Jardim, beleza, tô bem aqui, tal, mas dizer que ele chega com uma cara, sai com a mesma cara, cara, não passa uma mensagem positiva. Você tem que sentir. Sabe, todo mundo tem que sentir. Você tem que se sentir pressionado em algum momento, você tem que se sentir seguro. As pessoas se sentem de uma forma de acordo com o ambiente que tá rolando. Você tá treinando o Flamengo, chega o Jorge Jesus, a imprensa começa a falar do Jorge Jesus, é lógico que incomoda. É lógico que incomoda. Não adianta você tentar ficar passando uma coisa de eu sou um cara zen. Pra mim, pouco importa, terminar o contrato, se o Flamengo quiser rescindir, mandar embora, manda, se não quiser mandar embora, não manda, eu não vivo atrás, eu não vivo com fantasmas. Concordo, você não precisa colocar fantasmas na sua cabeça, né? Se não estiver acontecendo nada, mas quando tem a presença do Jorge Jesus no Rio de Janeiro relacionado ao Flamengo, pesa porque pesou para todos eles que depois vieram. Porque é assim. Porque a torcida sonha um dia. Casão, pra mim aqui ficou mudo. Peraí, o Casão, você ficou mudo aqui pra gente. E aí, o que eu faço? Volto aqui? Tá, o Casão ficou mudo, mas a gente vai... Ele vai... Aí voltou.
Vamos lá, Casão, desculpa. É que você teve um trechinho... Teve um trecho ficou mudo. O final ficou mudo. O finalzinho seu ficou mudo, mas pode arrematar. É isso. Olha lá. Agora ele que parou de ouvir. Eu não tô ouvindo o Tirone. Eu também não ouvi nada. Então, a loucura do som. Você tá me ouvindo, Rodrigo? Mas tô ouvindo o Casagrande. Oi? Não, calma. Eu não tô ouvindo ninguém, só o Rodrigo. Muito bem. Ó, vai comigo aqui e a gente vai ajeitar o som do Danilo e do Rodrigo. Do Rodrigo e do Casão. Do Rodrigo e do Casão. E o Danilo que tá aqui vai falar sobre o Jorge Jesus. Deixa eu perguntar Tirone. Fala. Tirone, deixa eu perguntar só uma coisa. Deu pra ouvir o que eu falei? Ouviu quase tudo. Praticamente tudo, só o finalzinho que cortou. Então vou falar só o finalzinho. Boa. Quando não existe fantasmas, ok, você não se assusta. Mas quando a sua casa é mal assombrada, você vai ficar assustado porque você sabe que tem um fantasma ali. Boa frase, essa excelente frase. Exatamente, é o que eu pensei quando eu vi o Leonardo Jardim falando, eu entendi o que ele quis dizer, do tipo, tô tranquilo, tenho contrato, tenho minha multa aí, eu sou campeão na Champions, blá, blá, blá. Toda essa história, eu entendo quando ele quer passar essa imagem de tranquilidade. Agora, se ele fizer uma reflexão, sentar na frente do espelho da casa dele, olhar e pensar, como que foi o Felipe Luiz saindo daqui? O Felipe Luiz estava bem, né, quando foi demitido. E me contrataram, ficar pensando. Depois, se ele olhar um pouquinho da história do Flamengo e entender o que é o Jorge Jesus, o que foi a vida de todos os treinadores que vieram depois do Jorge Jesus, e não se preocupar, aí é porque realmente, porque assim, o tamanho do Jorge Jesus na história do Flamengo e nesse momento presente aqui se você falou que são 7 anos, mas parece que é ontem que o Jorge Jesus estava de tão amado que ele ainda é pelos flamenguistas. O Leonardo Jardim pode ser amigo, pode tomar vinho, pode ser o que quiser do Jorge Jesus. Tem que ter muito medo desse fantasma, com toda certeza, porque o Jorge Jesus no mercado e o Flamengo, que a gente sabe que não precisa de muita coisa para demitir treinador, qualquer tropeço a gente vai ter lá, já tem, né, na verdade, o sósia do Jorge Jesus fazendo a assombração atrás dele fisicamente no Maracanã. Não é nem de uma forma metafórica, o cara vai estar lá, como já muitas vezes está. Aliás, ele estava na convocação da Seleção Brasileira, o sósia do Jorge Jesus, na porta do Museu da Manhã. Então, assim, eu, se fosse o Leonardo Jardim, estaria bem preocupado com o que aparece no espelho dele. Rodrigo, a conta me parece simples, né? O Felipe Luiz passou o período que passou no Flamengo, uma passagem muito boa, ganhou tudo. O Jorge Jesus sumiu. O fantasma Jorge Jesus, ninguém falava do Jorge Jesus que estava lá no mundo árabe. O cara desapareceu e falou, bom, acho que enterramos esse fantasma. Agora, com o que aconteceu nos últimos dias, ele reaparece, ainda mais que ele vai estar aqui no Brasil. Mas o que isso significa para você? É só uma histeria da torcida, uma loucura, um desejo, um wishful thinking? Olha, Tirone, não vi muita mobilização assim da torcida, não. Assim, o que eu vejo, o Leonardo Jardim foi mal nos 2 últimos jogos, ele não vem fazendo um trabalho ruim. Ele montou um time que é ofensivo, tem suas questões também defensivas, mas é um time que tinha reduzido a distância pro Palmeiras no Brasileiro, antes dessa derrota, que foi muito condicionada pela expulsão. É a melhor campanha da Libertadores. Então, eu estou fazendo críticas pontuais aqui aos 2 jogos, mas ele não vem fazendo mal o trabalho, né? Você tem razão que o Felipe Luiz, quando estava, ele meio que matou esse fantasma, né? Até porque ele ganhou os 2 títulos que o Jorge Jesus ganhou também. Ele saiu, ele não estava bem, né? O time não estava bem, mas ele vinha de um trabalho muito vitorioso no ano anterior, talvez fizesse sentido continuar. Agora, é curioso o seguinte, teve outra vez que o Jorge Jesus veio ao Brasil e ele deu uma entrevista quase minando o Paulo Souza, que era outro técnico português, né? Eu acho que nesse xadrez dos técnicos portugueses, ele tem uns que são amigos e outros que são meio inimigos, né? Já me pareceu pela declaração do Leonardo Jardim que ele é amigo do Jorge Jesus. Então, o que ele fez, ele não é burro, não. Ele já trouxe o cara pra perto dele. Não, vai lá no CT e tal. Que aí ele não cria nenhuma coisa dessa coisa externa, vai tomar vinho com ele e tal. O cara, no mínimo, o Jorge Jesus vai ficar meio constrangido de fazer o que ele fez da outra vez, que foi dar uma entrevista ali detonando o técnico da vez. Porque se você olhar, por exemplo, até quando ele estava falando sobre o Abel, com quem ele trabalhou no Sporting, embora eles se conheçam, não tem nenhum problema, me parece que a relação é mais distante, e a com o Jorge Jesus ele fala assim, é uma pessoa das minhas relações, né? E o Abel, ele fala assim, é um cara com quem eu trabalhei, né? Então não é nesse xadrez dos portugueses tem uns que se dão,
tem outros que são meio neutros e tem outros que são meio inimigos. E a história com o Jorge Jesus antes com o Paulo Souza é que eles não tinham uma relação muito boa e aí ele aprontou com aquela entrevista lá bombástica para o Renato Maurício Prado daquela vez, criou uma mega pressão. Eu não acho que é esse cenário, né? Concluindo aqui, eu acho que o cenário, embora desses 2 últimos jogos, é bem diferente. Acho muito difícil ter alguma modificação no Flamengo. Tem só um jogo a mais, vai entrar no período de Copa. Acho que o Leonardo Jardim não está ameaçado. Eu também acho, até porque é o técnico do presidente, né? O presidente que fez esse movimento, não imagina que ele vai voltar atrás. Mas agora, só para fechar aqui, é curioso esse de xadrez dos técnicos que o Rodrigo falou, porque tem a escola Jorge Jesus, que aí acho que talvez esteja o Leonardo Jardim e tal, e tem a escola Mourinho, que é o Mourinho, o Abel, parece que são duas vertentes muito claras, assim, do futebol português. Não sei se isso se reflete na amizade entre eles, mas é interessante isso. Bom,